Bem-vindos à Soma dos Dias, eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a inflação. Fernando Medina acredita que no segundo semestre haverá vários meses em que a subida generalizada dos preços vai ficar abaixo de 3% menos do que os cerca de 5% previstos para o conjunto do ano. Mais à frente, nesta edição, os 25 anos do Banco Central Europeu. Comigo estão a Susana Paula e a Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. Inflação, a palavra que vai mudar as regras do jogo económico e financeiro no mundo que já quase não se lembrava de viver num contexto de subida dos preços. Em Portugal, o índice harmonizado de preços do consumidor atingiu 8,1% em 2022. Para este ano, as previsões do Governo e da Comissão Europeia convergem em torno de 5%, abaixo das estimativas do Banco de Portugal e do FMI. Mas há dias, Fernando Medina anunciou números mais otimistas. Assistiremos já ao longo deste ano, em particular no segundo semestre, a vários meses com inflação abaixo de 3%, o que será uma compensação e uma evolução importante relativamente às expectativas, à estabilização futura das expectativas das famílias, das empresas e dos restantes agentes económicos. Otimismo do Ministro das Finanças. Comigo está a Susana Paula, que acompanha estes temas. Olá, Susana. Olá, Hugo. Que motivos é que podem levar Fernando Medina a acreditar num abrandamento aparentemente tão acentuado da inflação no segundo semestre do ano? Bom, em primeiro lugar, o arranque deste ano já demonstra uma tendência geral de abrandamento de preços. Primeiro, porque os bens energéticos, depois do pico do ano passado, já estão a cair, portanto, estão mesmo a recuar há 2 meses seguidos. Em abril, para termos uma noção, os preços dos bens energéticos recuaram 12%, quase 13%, se arredondarmos. E depois, por outro lado, há também a componente dos preços da produção industrial. O próprio Ministro falou disso esta semana. E os dados de abril do INE mostram também que pela primeira vez em quase 2 anos, os custos das empresas para a sua produção, das indústrias para a sua produção, também desceram pela primeira vez. Foi uma descida ainda, não é de grande dimensão, mas já é uma descida, foi de 0,9 em termos homólogos. Portanto, isto também significa que a indústria está a ter custos inferiores para produzir os bens, ou seja, também os vai repercutir com peso inferior aos seus clientes. Depois, há aqui um efeito base muito importante e que tem sido muito destacado não só por analistas, mas pelo próprio INE. Depois do pico da inflação no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, a expectativa é que os preços continuem a crescer, mas não cresçam tanto. Portanto, há aqui uma consequência aritmética. O facto dos preços continuarem a crescer, depois de terem crescido tanto no ano passado, o que crescerem este ano vai implicar que, em termos homólogos, ou seja, em comparação com o ano passado, não vai haver um crescimento tão grande. Porque quando nós falamos de taxa de inflação, é sempre uma variação, e em termos homólogos há sempre uma comparação com o ano passado. Portanto, isto não implica que os preços deixam, eles continuam a crescer, mas menos. E será que o IVA zero de que tanto se falou pode também ter alguma influência nessa evolução? Sim, podem dar uma ajuda. Aqui a questão é saber quanto, ou de que dimensão. Isto porquê? Primeiro porque os preços da energia, dos bens energéticos, já estavam a diminuir antes de abril, quando o Governo introduziu o IVA zero. E em abril, e o INE ressalva isso no seu último destaque, que ainda não, quando recolheu a informação, os preços, o IVA ainda não tinha baixado para zero. E em abril, ainda assim, os preços dos alimentos também tinham interrompido a tendência de subida. Portanto, há aqui uma ligeira expectativa de que sim, de que o IVA zero também ajude a baixar os preços, até porque o IVA zero vai manter-se até outubro. Portanto, há aqui uma questão de avaliar este impacto. A própria Comissão Europeia admite que sim, agora no último destaque das previsões da primavera, diz que vai ter um impacto, resta saber qual. É preciso também sublinhar que estes números que o Ministro das Finanças avançou são números intraanuais, porque a previsão para o conjunto do ano continua a mesma, continua em torno dos 5%, 5,1% de inflação. É apenas uma estimativa intraanual que Exato. O Ministro das Finanças Sim, o Ministro, aliás, o Ministro diz alguns meses, fala em alguns meses, não diz diz alguns meses no segundo semestre.
São poucos os analistas e as instituições que têm estimativas por mês e por trimestre, mas para termos uma noção, a Comissão Europeia apresentou alguns dados nesse sentido e é um bocadinho menos otimista do que o Ministro. Isto porque a previsão da Comissão aponta para... Portanto, a Comissão divide a sua estimativa por trimestres e o que demonstra é que ao longo do ano há de facto um abrandamento na subida dos preços. Neste segundo trimestre ainda espera que os preços cresçam à volta de 5% no conjunto do trimestre. Depois, no terceiro trimestre, em volta dos 4%, e só no último trimestre, portanto, nos últimos 3 meses do ano, é que espera um crescimento médio de 3%. Portanto, como isto é tudo uma questão matemática, e a julgar pelas estimativas da Comissão Europeia, o que nós podemos antecipar é que os preços cresçam à volta de 3% só no final do ano. Mas tudo somado, a inflação, os preços vão continuar a subir ainda de forma bastante significativa, 5% ainda é uma subida de preços muito elevada. E vale a pena sublinhar aqui, Susana, que a inflação, para além do efeito obviamente direto que tem nas carteiras das famílias e das empresas também, por várias formas diretas e indiretas, para além disso, também determina certas coisas, como, por exemplo, o aumento das pensões. Sim, portanto, o Governo o que tem dito é que, por enquanto, ainda está a avaliar de que forma é que vai repercutir a subida de preços na atualização das pensões. Sendo que estaremos sempre a falar da atualização das pensões para o ano seguinte. Exatamente, em 2024. Mas a verdade é que, quanto mais alta for a subida de preços, em salários e pensões públicas, mais alto terá de ser o esforço orçamental do Governo para que os trabalhadores ou pensionistas não percam poder de compra. Portanto, é muito relevante saber qual será a inflação ao final do ano e de que forma no público o Governo, as administrações públicas vão ter de aumentar salários e pensões para atenuar essa perda de poder de compra, e no privado também. Sendo que para a semana já vamos conhecer mais números da inflação. Os primeiros números de maio serão publicados. Exatamente, a estimativa rápida. Pelo INE. Susana Paula, obrigado. Falámos da inflação. Agora vamos ao papel de quem tem de controlá-la. Foi no dia 1 de junho de 1998 que nasceu o Banco Central Europeu, uma peça fundamental da União Económica e Monetária. A missão principal do BCE é a estabilidade dos preços. O Banco Central Europeu já passou por vários momentos importantes. Um deles foi este. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. E foi mesmo suficiente. Este foi Mário Draghi, em 2012, a garantir que tudo faria para salvar o euro. Estávamos em plena crise das dívidas soberanas, Portugal vivia com a troika dentro de casa, cá e noutros países da moeda única. O debate público sobre a manutenção ou abandono do euro tornaram-se habituais. Mas este discurso do terceiro presidente do BCE conseguiu acalmar os mercados. Depois apareceriam os programas de compras de ativos que tornaram estas palavras em atos. Foi um dos momentos mais importantes da história do BCE. Houve outros. Antes de Draghi, o presidente anterior, Jean-Claude Trichet, já dava a garantia que a missão do BCE iria ser cumprida. Isto em 2011. Our goal is price stability. We will ensure price stability in the medium term, as we have done in the first 11 and 12 years of the euro area. This is fundamental. This is the primary mandate. This is what the people of Europe is asking from us, and it is what we are doing with extreme determination. Jean-Claude Trichet, o presidente do Banco Central Europeu em 2011, pouco tempo antes de terminar o mandato e passar o testemunho a Mário Draghi, que também já escutámos nesta edição. Comigo está a Leonor Mateus Ferreira. Olá, Leonor. Olá, Hugo. Desde que foi criado há 25 anos, o Banco Central Europeu já passou por vários desafios. Como é que evoluiu o poder do Banco Central Europeu ao longo destas 2 décadas e meia? O que é que foi mudando, no fundo, ao longo destes anos? Olha, muito mudou, sem dúvida, e antes dos 2 ex-presidentes que ouvimos, o primeiro foi Duisenberg, em 98, é um bocadinho o presidente da continuidade, ele vem do Instituto Monetário Europeu e é o organismo que esteve na base da fundação do Banco Central Europeu. Exatamente, e é ele que cria aqui um bocadinho o BCE, mas é sem dúvida o menos marcante. Ele passa por crises como o 11 de setembro, as .com nos Estados Unidos, mas numa altura em que o BCE tinha muito menos poder, e estamos a falar essencialmente de crises nos Estados Unidos, portanto não tem tanto relevo. Chegamos então a Jean-Claude Trichet,
que tem um mandato longo, de 2013 a 2011, e infelizmente acaba por ser recordado pelas piores razões, porque imediatamente antes de se ir embora, lembro que é 2011, portanto estamos em plena crise financeira, e ele era muito preocupado com a inflação. E tão focado na inflação, subiu as taxas de juros 2 vezes, imediatamente antes de se ir embora, e que foi uma decisão que hoje sabemos que foi muito errada. Portanto, Mário Draghi chega e a primeira coisa que faz é reverter completamente as decisões tomadas pelo antecessor. E depois, um ano depois, a frase que acabámos de ouvir, que se torna das declarações mais importantes da crise financeira, e é aquela que faz com que Mário Draghi venha a ser recordado como o homem que salvou o euro. E que, deixa-me interromper só para acrescentar, que mostra também o que é o poder da palavra, porque na altura bastou que Mário Draghi dissesse o que disse para que os mercados acalmassem, sem haver nenhuma ação concreta ainda do Banco Central Europeu. Bastou a palavra do Presidente do Banco Central Europeu para que houvesse um efeito imediato nos mercados. Eu acho que, e acho excelente termos ouvido, porque até o tom com que ele diz estas palavras é muito determinado. Ele acaba de dizer: nós vamos fazer o que for preciso e acreditem, vai ser suficiente. E os mercados acreditaram e não tiveram dúvidas, e ainda antes de ter avançado com mega programas de compra de dívida como nunca se tinha visto na zona euro, os mercados já estavam a atribuir esta confiança a Mário Draghi. Foi uma peça fundamental para que a União Monetária se mantivesse, para que países como a Grécia, mas também Portugal, Itália, Espanha, continuassem na zona euro e conseguissem ultrapassar esta fase. E como dizíamos, grandes programas de compra de dívida, principalmente dívida pública, e no caso de Portugal quase exclusivamente, mas também dívida privada, o que tem um grande impacto para o financiamento das empresas e das famílias, e taxas de juros em mínimos históricos. Portanto, Mário Draghi fica no cargo, torna-se uma das personagens mais importantes da zona euro, fica no cargo até 2019, e antes de se ir embora, eu gostava de recordar só a última coisa que ele diz. Perguntam-lhe na última reunião em que ele participa que conselho deixa a sucessora, Christine Lagarde, e ele diz que não é necessário deixar conselho nenhum, que ela sabe perfeitamente o que tem que fazer. Mas a realidade é que ele, antes de se ir embora, deixou todo um caminho delineado, portanto volta a baixar juros, relança as compras líquidas no programa de aquisições. Portanto, ele deixa aqui todo um roadmap para o que a sucessora vai fazer quando entra. Mas esse roadmap não contava com algumas coisas que nós sabemos que aconteceram a seguir, não é? O cenário seria impossível deste. Era impossível. Mário Draghi, ou quem quer que seja, prever o que vinha a seguir. Portanto, vem uma pandemia, quer dizer, com implicações económicas e financeiras, além naturalmente das de saúde, enormes. Christine Lagarde, aliás, em conjunto com os outros bancos centrais, tal como a Fed nos Estados Unidos, Christine Lagarde anuncia mais um programa de compra de dívida especialmente direcionado para os efeitos da pandemia nas economias, dá mais flexibilidade aos programas existentes, portanto, aqui uma injeção de capital na economia, de liquidez enorme, e quando começamos a sair da pandemia, uma escalada da inflação, uma inflação galopante, como não víamos há 40 anos, e ela, tal como os outros bancos centrais também, começa a subir juros. Portanto, em julho do ano passado, faz a mais rápida subida de juros de sempre. E é o momento em que estamos. E vale a pena recordar que essa subida pode ainda não ter parado. Há 2 semanas ela disse isso mesmo. Vamos escutar. It's not so much the destination that matters, but the journey. And we are on a journey. And we are not pausing. And under present circumstances and based on what we have, we know that we have more ground to cover. Mais caminho a percorrer, diz a Presidente do BCE. Ainda vamos assistir a isto durante mais algum tempo. Mais caminho a percorrer. Eu acho que ninguém tem certezas absolutas, mas é uma das principais questões para onde os mercados estão a olhar neste momento, que é
até onde é que os juros vão subir. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, os mercados já estão a antecipar uma descida no final deste ano. Na zona euro não é tão certo, eventualmente no próximo ano. O que é expectável é que ainda haja mais subidas. Mas este não é o único desafio que o BCE enfrenta. Era o que eu te ia perguntar. E agora para o futuro, obviamente há agora a questão presente das taxas de juros, que terá que lidar com ela, mas quais são os principais desafios, no fundo, do Banco Central Europeu para o futuro? Olha, voltamos ao início desta conversa, que é a inflação. Não sabemos quando a inflação aliviar, quão elevada vai ficar. Como lembravas, o mandato do Banco Central Europeu é de uma inflação próxima de 2%. Será que vai conseguir? Na realidade, pela primeira vez na sua história, porque em 25 anos nunca o BCE conseguiu ter esta meta, que anteriormente era próxima, mas abaixo, e agora perdeu a parte do abaixo de 2%, quer dizer, até Christine Lagarde esteve sempre muito, muito abaixo desses níveis e agora muito acima. Portanto, quando e se o Banco Central Europeu vai conseguir atingir a sua meta, se eventualmente virá a mexer nessa meta, a colocá-la mais elevada, e depois isto conjuga-se com um outro projeto muito importante e que vai ganhar relevância, ou pelo menos assim esperamos, que é o do euro digital. Que sabemos que as fundações estão lançadas, mas ainda há muito a definir em relação ao euro digital, que se pretende que venha a tornar uma realidade de todos nós. Leonor Mateus Ferreira e os desafios do Banco Central Europeu. Assim terminamos este episódio. Obrigado, Leonor. Obrigado também à Susana Paula. Eu sou o Hugo Neutel. Foi o terceiro episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.